Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Minutos na Palavra. É sempre um prazer abrir a Palavra de Deus para juntos meditarmos. Vamos para a nossa meditação do dia? Antes, porém, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade e o privilégio de desfrutar da Palavra de Deus. Meditação do dia: fidelidade no serviço. Como você age ou como você reage quando alguém fala mal de você? Ou quando alguém, às vezes no trabalho, ou na faculdade, ou um familiar está te perseguindo, ou não quer ver o seu bem. Como você reage? E quando esse alguém te faz um mal, qual que é a sua primeira reação? Ou como você lida com essa pessoa? A Bíblia nos orienta quanto a isso. Porque você há de concordar comigo que na sociedade em que vivemos está cada vez mais difícil os relacionamentos. Porque os relacionamentos, quem está se relacionando, seja qual for a esfera do relacionamento, são duas ou mais pessoas passíveis de cometer erros, correto? E essas duas ou mais pessoas passíveis de cometerem erros, uma vai acabar ferindo a outra de alguma forma. Por vezes não intencional e por vezes intencionalmente. Mas a forma que eu reajo, aí a Bíblia me instrui quanto a isso. Vamos aprender hoje? O texto para meditarmos está no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 23. 1 Pedro, capítulo 2, verso 23. Diz assim: pois ele, referindo a Jesus, quando ultrajado ou maltratado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quando Jesus era maltratado, desprezado, humilhado, e ele, o Criador do universo, ele não revidava na mesma moeda. Você já ouviu essa expressão, não já? Temos que pagar na mesma moeda. Bateu, levou. Mas não é assim que Jesus nos ensina. E o nosso modelo é Jesus. Não há ninguém nesse planeta que foi mais humilhado, mais maltratado, mais escorraçado do que Cristo Jesus. Ele não fez mal algum a ninguém. Muito pelo contrário, é o autor da vida, é o mantenedor da vida e é o salvador da raça humana. Foi esbofetado no rosto, tomou cusparada, foi colocado sobre ele coroa de espinho, foi chicoteado, foi zombado, teve que carregar uma cruz pesada por um longo período, após uma noite inteira sofrendo na mão daqueles malfeitores, sem ter feito nada de errado. E mesmo assim, ele reage, não é da maneira que costumamos reagir. Você há de lembrar que quando os soldados foram para prender Jesus, um dos discípulos sacou a espada e cortou a orelha de Malco. E Jesus pega essa orelha e efetua uma cura naquele soldado que estava indo prendê-lo. É claro que dali para frente, isso mexeu com Malco. Como ele reagiu, não sabemos. Mas isso mexeu com Malco. E Jesus, ele nos dá ainda mais ensinamentos de como lidar nos relacionamentos. Como deve ser quando alguém nos faz mal. Diz assim, Mateus capítulo 5, Jesus nos ensinando como relacionar com as outras pessoas. Amigo ou inimigo. Diz assim, capítulo 5 de Mateus, dos versos 38 em diante.
Diz assim: ouvistes, pois, o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ou seja, se lhe der um tapa numa face, você vira a outra. E ao que demandar contigo tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. E os últimos 2 versos: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, ele ensina completamente o oposto da nossa reação humana. Ele ensina que a gente deve amar os inimigos. E o amor, se a gente entender pela Bíblia o que é o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor. Então, não basta eu tolerar o inimigo ou ter repulsa do inimigo, daquele que me quer o mal. Jesus ensina a gente a amar aquele inimigo. Aquele que está nos perseguindo, ou às vezes tem falado mal, injúria, calúnia, Jesus ensina a amá-lo e orar por ele. É um contrassenso, não é mesmo? Mas esse é o ideal. E Salomão já tinha escrito e fala assim: ó, se alguém, um inimigo te pediu alguma coisa, você dá. Porque fazendo isso, você acumula brasas sobre a cabeça dele. Se alguém te fez o mal e você trata ele como Jesus ensinou, você acumulará brasas na cabeça daquele que te fez o mal. Porque pensa comigo, a pessoa está lhe fazendo mal e você trata ela bem. Se ela te pedir algo, precisar de você, você está pronto para ajudar. Vai ou não vai acumular brasas sobre a cabeça dessa pessoa? Pensando do outro lado, poxa, mas aquele, eu só quero o mal dele, só tento fazer o mal com ele, e ele me trata tão bem. É o ideal que devemos agir. Mas é claro, precisamos ser honestos conosco mesmo, que não é fácil. Não é simples, porque nossa natureza é olho por olho, dente por dente. Mas não é assim que deveremos agir. Porque não é assim que Jesus nos ensinou e não é assim que Jesus fez na prática. Que possamos aprender todos os dias com o nosso grande mestre Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter o privilégio de aprender da palavra de Deus. E ative o sininho das notificações para que você receba quando postarmos um conteúdo novo. E caso você queira receber um estudo bíblico gratuitamente, comente eu quero ou nos chame nas nossas redes sociais que verificaremos a disponibilidade. Deus abençoe você.